O ser humano passa em média cerca de 2.900 horas dormindo ao longo de um ano. Isso, é claro, se ele tiver um sono de 8 horas por dia. Contando que você viva uns 80 anos, no fim das contas, você terá dormido aproximadamente 230 mil horas, que é pouco mais de 26 anos, que correspondem a 1/3 de toda a sua vida. Mas convenhamos que hoje em dia dormir 8 horas toda noite é praticamente uma utopia, pelo menos para a maioria de nós. Mas quantas horas de sono a gente precisa para ter uma vida saudável? Meu nome é Diego e hoje nós vamos falar de ciência. Nós passamos boa parte da nossa vida dormindo, ou pelo menos deveríamos passar, e isso tem um motivo. O sono está ligado a uma série de processos cognitivos e fisiológicos no nosso corpo. E não dormir o suficiente ou dormir demais pode ter resultados indesejáveis para a nossa saúde. De acordo com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e com isso podemos experimentar algumas mudanças nos nossos padrões de sono. E saber a quantidade ideal de sono para um funcionamento ideal do nosso corpo é muito importante. A gente está careca de saber que criança e adolescente costuma dormir muito, mas a gente acaba chegando na idade adulta e não tem noção da quantidade de tempo de sono ideal para a gente. Um estudo lá do Reino Unido analisou cerca de 500 mil participantes entre 38 e 73 anos, que responderam a certa pesquisa sobre seu padrão de sono, sua saúde mental e seu bem-estar geral. Desse 500 mil de participantes, 40 mil decidiram disponibilizar suas imagens cerebrais e dados genéticos para análise pública desse estudo. Os resultados sugerem que os participantes que mantiveram uma média razoável de tempo de sono por dia, sem grandes interrupções nos seus padrões diários por períodos prolongados, tiveram um melhor desempenho cognitivo e melhor saúde mental e bem-estar geral a longo prazo. Dormir pouco ou até dormir demais parecia estar associado ao desempenho cognitivo prejudicado em tarefas básicas como memorização e habilidades de resolução de problemas. Os autores desse estudo também descobriram uma relação entre a quantidade de horas de sono e as mudanças no volume de regiões importantes no cérebro envolvidas na memória, como o hipocampo e outras áreas envolvidas no processamento cognitivo dos participantes. Eles sugeriram que as mudanças no volume cerebral e outros mecanismos genéticos poderiam resultar em alterações consideravelmente visíveis na cognição e na saúde mental dos participantes, diferentemente daqueles que tiveram horas de sono desreguladas. Nesses, os resultados foram em grande parte abaixo da média. Mesmo que a gente não possa afirmar que dormir pouco ou dormir demais causem problemas cognitivos, a análise desses participantes durante um longo período de tempo sugere que sim, realmente a falta ou excesso de sono pode causar esses problemas. Uma segunda conclusão que esse estudo chegou é que quanto mais velha a pessoa, pior a qualidade e a quantidade de sono. E eu falei quantidade e qualidade porque nem sempre dormir muito significa dormir bem. Tem gente que consegue ter uma quantidade maior de horas de sono, porém com a qualidade ruim. E tem pessoas que têm 6 horas de sono por dia e acordam se sentindo completamente restaurado do dia anterior. Mas as razões pelas quais as pessoas mais velhas têm um sono mais fraco parece não ser tão fácil de explicar. Porque esse sono fraco pode ser influenciado pela combinação da composição genética e até mesmo da estrutura cerebral da pessoa. Os estudos sugeriram uma possível explicação do porquê o sono insuficiente, à medida que envelhecemos, pode levar a um menor desempenho cognitivo. Eles explicaram que pode ser devido à interrupção do sono de ondas lentas, que já foi associado à demência e à dificuldade de memória. Nosso sono tem 4 fases que eu vou explicar aqui de forma bem simplificada porque isso dá um vídeo completo. E se você quiser um vídeo falando sobre as fases do sono, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. A fase 1 do sono é aquela fase que a gente está transitando entre acordado e dormindo, e essa é a fase que a gente está mais propenso a acordar. Na fase 2 a gente também pode acordar com certa facilidade, não tanto quanto a primeira, porque o nosso corpo acaba captando menos estímulos do ambiente. A fase 3 é a fase do sono de ondas lentas, que eu já citei, e ela é a fase mais importante para esse nosso assunto. Essa é a fase de sono profundo e, consequentemente, é a fase mais difícil de se acordar. Esse sono de ondas lentas é essencial para a nossa saúde, porque é nela que nosso corpo tem um relaxamento total, restauração muscular e cerebral, fortalecimento da imunidade, processamento de memórias, entre outros benefícios. A fase 4 é o que a gente chama de sono REM, que é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Essa é a fase que a gente tem os sonhos mais vívidos e também a gente tem um aumento de atividade cerebral. Essas 4 fases juntas duram em média 1h30 e vão se repetindo ao longo do decorrer do sono. E nessas repetições, a fase 1 pode ser pulada porque senão a gente poderia ficar acordando a cada hora e meia.
Esse estudo que eu citei não entrou profundamente no porquê a quantidade de sono excessiva também pode ser ruim, mas outros estudos anteriores já haviam confirmado isso. O ponto forte desse estudo é que ele foi feito com uma quantidade bem grande de participantes e isso contribui para que ele tenha resultados mais precisos. Não foi nada de 1.000, 2.000 pessoas não, foi praticamente 500 mil de pessoas. E mesmo assim os autores disseram que tem limitações nos resultados, porque alguns aspectos acabam ficando de fora, como alimentação, atividade física, e tudo isso contribui para a qualidade de sono de uma pessoa. Em estudos futuros isso pode ser incluído só para certificar a veracidade dessas informações. Mas por enquanto, esse estudo atual, depois de analisar essas 500 mil pessoas, chegou ao consenso que em média 7 horas de sono são suficientes para restaurar e manter o corpo saudável à medida que a gente vai envelhecendo. Tira a prova por você mesmo e me fala aqui nos comentários. Se você tem mais de 30 anos, pensa um pouquinho aí quando você tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. Se você ficasse a noite inteira acordado, no outro dia você sentiria muito menos a necessidade de dormir do que agora. Tô certo ou tô errado? Agora que você assistiu esse vídeo cheio de informação bacana, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim você pode aprender algumas coisas novas e de quebra, você vai estar ajudando muito o canal a crescer. Tchau!